Para mais um assunto. Seguinte, turma, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre investimento em dólar e investimento em real. É um vídeo que eu não me lembro de ter feito um vídeo só sobre esse assunto. Alguns de vocês andam pedindo esse tipo de conteúdo, esse tipo de análise. E eu nunca fiz um vídeo só sobre isso. Eu já comentei esporadicamente em um vídeo ou outro, mas é um assunto bem importante. Muitos têm dúvida, porque hoje em dia, por conta da política que nós estamos vivendo, é muito comum nós vermos aí alguns produtores de conteúdo que falam sobre investimento, falar que Brasil é uma bosta, que só se deve investir em dólar, que o Brasil vai acabar, aquela galera que vende sempre crise e apocalipse para poder ter sempre bastante visualização. Mas hoje eu acredito que seja importante nós fazermos uma análise bem pautada em fatos. Por isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Cara, se a gente for analisar, sem dúvida alguma, investir em dólar ou fugir um pouco do risco Brasil é muito interessante. Então, existe um fundamento naquilo que muitas pessoas falam. Por quê? Se a gente for fazer um comparativo de volatilidade cambial, X, volatilidade política, fica muito interessante investir em dólar. Porque a partir do momento que você investe em dólar, você começa a fugir do risco político, fugir do risco soberano, então você sai do risco Brasil, você começa a ter um investimento com uma estabilidade um pouco maior, a partir do momento que você está colocando no maior mercado financeiro do mundo. Então, sem dúvida alguma, esse tipo de investimento ele é muito interessante. E aí você acaba começando a ganhar não só com a valorização do seu patrimônio, com rendimento, mas você também ganha a valorização cambial. Então, se você for colocar o dólar nos últimos 10, 15 anos, o valor do dólar sobre o real, e você for colocar na ponta do lápis o valor atual do dólar, você vê que o investimento em dólar, a gente não está nem falando de investir no mercado dolarizado, nós estamos falando do investimento em dólar, na moeda dólar. É um investimento muito atrativo, rendeu muito dinheiro, é um investimento muito seguro. Então, porque basicamente hoje a gente está falando que se os Estados Unidos quebrar, a probabilidade do mundo inteiro ter quebrado antes ou quebrar junto é muito alta. Por isso que é um investimento muito atrativo. E aí você tem algumas questões. Então, tomar cuidado, por exemplo, eu vou comprar, sei lá, eu vou comprar um ativo em dólar, vou pegar um empréstimo em dólar, muita gente faz isso, com a taxa de juros muito baixa, e vou investir no Brasil com a taxa de juros baixa que tem lá, o retorno dá, aí a turma começa a fazer aquelas jogadas mirabolantes. E no fim das contas, o único benefício de investir em dólar atualmente para quem busca valorização do patrimônio é realmente a segurança, tá? Se você for parar para analisar, eu sei que a maioria dos investidores não estuda de fato o que está investindo, ele vai mais pelas indicações e conselhos que ele recebe, mas se você for analisar, quem puxa a Bolsa de Valores dos Estados Unidos são as ações de tecnologia. Eu não sei se alguém aqui já fez essa análise ou não. Se você já fez, deixa aqui nos comentários a sua opinião em cima da análise que você fez. Mas hoje você não vê, se for buscar todas as outras ações, indústrias, setores tradicionais, todos esses setores, eles tiveram uma valorização bem, como que eu posso dizer, bem insatisfatória quando você compara com alguns investimentos aqui do Brasil. Então hoje, se você quiser surfar uma onda de ter a segurança de dólar, você quiser surfar a onda de crescer muito seu patrimônio através de uma bolsa de valores,
o mercado financeiro dos Estados Unidos, ele não é tão atrativo. E aí eu vou dizer isso, provavelmente muitas pessoas vão dar pulo dessa altura aqui. Mas eu, Davi, por exemplo, dentro da calculadora de definição do quanto eu posso comprar uma ação e quanto aquela ação pode valer, eu, sem dúvida alguma, não compro ação de tecnologia dos Estados Unidos. Nem Meta, nem Google, nem Nvidia, porque são mercados que estão ultrafaturados. Então você vê, inclusive, empresas que estão sendo negociadas há 40 anos lucro. Isso, para mim, qualquer outra pessoa que pensa, não faz sentido algum você comprar tendo uma visão mais conservadora e uma visão com margem de segurança para poder ganhar dinheiro. Então, isso é fora de cogitação. E você vê todas essas empresas, você pega Google, Facebook, Nvidia, qual mais? Você vê as ações da Amazon, são ações que hoje não faz sentido e tá super faturado. Ah, Davi, as empresas vão quebrar? Não. Ah, Davi, as ações vão começar a despencar? Talvez. Ah, as empresas elas não são importantes para o mercado? Elas são importantes para o mercado, elas geram muito caixa, elas já têm muito caixa e têm muito valor de mercado. Mas para comprar a ação dela, atualmente não faz sentido, porque elas estão super valorizadas. É basicamente você comprar um carro de 150 mil que tem a tabela FIPE de 90 mil. Não tem lógica nenhuma, considerando que você está pagando muito mais do que vale. Então o carro é bom, o carro é interessante, mas está sendo vendido por muito mais do que vale. E é por isso que não faz sentido. Então, quando a gente for considerar um investimento hoje nos Estados Unidos, você considera esse tipo de coisa. Então, Davi, vocês têm essa carteira de dolarização? Tenho. Você investe nos Estados Unidos? Invisto. Então, você dolariza o patrimônio? Sem dúvida alguma. Considerando fugir do risco Brasil, considerando ganhar com essa volatilidade cambial, esse tipo de consideração faz muito sentido. Ah, Davi, eu preciso crescer meu patrimônio, eu tô com uma cabeça mais voltada para rendimentos, eu quero construir uma carteira para viver de renda passiva. Aí o Brasil começa a se tornar um país muito mais interessante. Se você for avaliar aí, por exemplo, renda fixa. A renda fixa do Brasil, ela é atrativa e gente do mundo inteiro investe, inclusive fundos gigantes a nível global investem no Brasil na renda fixa. Então você pega hoje renda fixa com risco soberano, pagando aí 1%, 1,10%, muitas vezes até 1,20%. Até com, ou não quando é um risco soberano, a gente falando de tesouro direto, a gente coloca aí, por exemplo, garantias do FGC. Então, são rendas que estão rendendo 1 a 1,2% de renda fixa. Isso é, para quem investe, sabe que isso assim, é um retorno, não dá nem para dizer qual que é o tipo de palavra. Então, hoje, o Brasil, ele é um dos melhores mercados pro investidor. Tem risco político, tem risco fiscal, tem risco tributário, porque é uma bagunça. Então entra lei, sai lei, altera a regra, muda a regra, cria nova regra, tira a regra. Então assim, o risco jurídico e tributário, ele é uma bagunça, sem dúvida alguma. Mas quando a gente está falando de um risco soberano, puta merda, acreditar que o Brasil está passando por problemas, até eu acredito e eu sei disso. Agora, você acreditar que o Brasil vai quebrar, aí você está sendo quase que conspiracionista, porque esse risco hoje, pelo menos na minha visão, ele não existe. É um país emergente, é um país com muita dificuldade,
mas eu não acredito nem um único segundo que nós estamos correndo risco de o país quebrar. Então, quando você for dolarizar, pense nesse tipo de análise. Hoje, nós temos ações quase que de graça, então empresas com patrimônio inigualável, empresas com o lucro satisfatório. Você pega empresas que pagam ótimos dividendos, sendo negociadas por valores inexplicáveis. Você pega, por exemplo, não sem recomendação de compra, né? Que é moda sempre colocar esse tipo de aviso. E aí no bastidor você sabe que aquilo é uma recomendação, mas de fato não estou recomendando, estou dando um exemplo aqui. Pega, por exemplo, o Bradesco, né? Que há um tempo atrás a moda era dizer que o Bradesco ia quebrar, que o Bradesco tava uma merda. Mas você pega, um banco que um patrimônio absurdo, carteira de clientes absurda, inadimplência crescendo um pouco, mas ainda não de forma grave. Você pega o mesmo caso de Banco do Brasil, que são empresas que estavam sendo negociadas e estão sendo negociadas a valores baratos, se você for analisar os indicadores da empresa. Então, quando você for dolarizar, saiba disso, você não vai ganhar o mesmo tipo de retorno que investindo no Brasil, tá? Isso aí é um fato. Então, o retorno sobre capital e a renda passiva que o Brasil pode gerar para o investidor hoje, ela é muito mais atrativa do que os Estados Unidos. Mas vale considerar você ganhar um retorno sólido, um retorno aí sim com risco 0,00 do 0,00, e você começa a dolarizar. Então você começa a ter um patrimônio em dólar, então você começa a construir um patrimônio que ele tem uma relevância global. Então você vê muita gente que acha que é rico, mas é rico aqui no Brasil. Se o cara for querer luxar nos Estados Unidos, querer luxar na Europa, ele começa a sentir a potência do euro e a potência do dólar, e ele vê que na verdade ele ainda precisa fazer conta. Quando você começa a construir um patrimônio em dólar, aquele patrimônio ele é relevante em qualquer lugar do mundo. Por isso que também é muito interessante. Então, para finalizar, busque sempre dividir. Então, para de ficar acreditando, né, nesses vendedores aí de apocalipse, esses conspiracionistas que falam, o Brasil tá quebrando. Brasil, eu vi um vídeo, um corte, aliás, o cara falou com fontes da cabeça dele que o Brasil ia quebrar até 2035. E ali ele deixou aquilo claro, sem chance de mudar esse destino. E aí você pega muita gente que tem ali um investimento considerável, que está conseguindo fazer a escadinha, o cara do nada acredita, vende tudo e põe em dólar, e aí ele começa a perder oportunidades que o Brasil traz. E se tivesse esse risco tão alto, você pega a galera da gringa, fundos de investimento dos Estados Unidos, fundos de investimento da Europa. Se fosse tão ruim assim, a galera não estava trazendo dinheiro a rodo para o Brasil e não estava investindo a rodo para o Brasil. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários, deixa seu ponto de vista, se você concorda, discorda, tem algo a agregar, sai de cima do muro e deixa seu comentário aqui. Se o vídeo fez sentido, deixa seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber os próximos vídeos. Você que é investidor vai gostar muito desse canal, porque nós estamos sempre analisando, fazendo comparações, analisando investimentos, conversando sobre as notícias do mercado, e com isso a gente vai se preparando para conseguir retornos cada vez maiores, né? Que é o que de fato todo investidor quer. Tchau, tchau.